Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Eu vou resolver a questão 4. Bom, em muitas reações de precipitação, o crescimento não é isotrópico. Isso é, em lugar de esferas formam-se bastões, placas ou discos. Deduza a equação correspondente para o caso do crescimento de bastões, válida para o início da reação, informação importante, e admita que os bastões atinjam rapidamente um raio final R e, subsequentemente, cresçam apenas na direção longitudinal. A nucleação ocorre com saturação de sítios, então NV bastões se formam por unidade de volume. Como é a saturação de sítios, isso não muda durante a reação, não há aumento não há novos núcleos, né? Muito bem. A reação está em seus estágios iniciais, como eu falei, e o volume transformado é muito menor que o volume total. A velocidade de crescimento longitudinal é dada por dl dt G0 t elevado a menos meio. Muito bem. Primeira coisa que nós vamos calcular é o volume do cilindro. O R é constante, L, então o volume do cilindro é πr2L. Não tem muito mistério nessa etapa, né? Depois nós vamos botar o volume para andar, né? Para crescer. Bom, ele não cresce na direção radial, ele cresce só no comprimento, na direção longitudinal, né? O que está acontecendo com isso? Bom, dl/dt, veja que eu não disse que ia numa direção era tal, noutra direção era tal. Eu já dei direto o dl/dt, quer dizer, quanto o comprimento aumentou em função do tempo. Então, nós podemos integrar isso direto, dl/dt, G0 t elevado a menos meio, né? Eu não sei se eu falei, mas tem um erro de impressão aqui, é t elevado, na prova dá t elevado a menos 2, o que dá um resultado meio absurdo, então não sei como é que eu vou fazer com essa questão. Bom, a integral disso aqui dá 2G0 t elevado a meio. Então nós temos como o comprimento varia. A gente tem o volume do cilindro, temos como o comprimento do cilindro varia, então a gente substitui essa lei aqui, nós temos como o volume do cilindro varia com o tempo. Nota que ele não varia na direção radial. Vamos dizer, eu falei que ele, rapidamente apareceu um disco de raio R e esse disco começou a crescer nas duas direções, mas eu dei já o aumento das duas dimensões. Tá certo? Então veja que é uma questão, o modelamento, às vezes, a gente viu na aula isso, quando a gente dá um problema desse e a pessoa não está preparada, muitas vezes há uma sensação de perplexidade, né? Quer dizer, a pessoa não sabe nem onde começar. Então, o modelamento, mesmo de coisas simples, sem a pessoa ter alguma familiaridade, eu aconselho que leiam trabalhos que façam esse tipo de modelamento. Se quiserem, um dos meus ídolos é o John Kahn. Então, os trabalhos dele são verdadeiras aulas de como modelar as coisas. É um gênio, ele morreu infelizmente, mas ele realmente é fantástico. Então, é uma coisa que você vai adquirindo, né? Essa perplexidade é normal, como nós vimos na sala de aula. Vamos lá. Aqui, então, se a gente sabe o volume de um cilindro, nós sabemos a fração volumétrica de um cilindro, dos cilindros, multiplicando o número de cilindros por unidade de volume vezes o volume de um cilindro dá justamente a fração volumétrica. Para que a gente obtenha a fração, como a NV é constante, é só substituir o volume do cilindro em função do tempo que eu já calculei. E nós temos, então, VV t elevado a menos meio. Essa equação não considera o impingement, então ela só vale mesmo para o estágio inicial. Um outro problema aqui é esse t elevado a menos meio, que em geral está associado a reações difusionais. Então, aí nós podemos ter uma superposição de campos de difusão, que é uma coisa chamada soft impingement, né? Mas se não houver soft impingement, que normalmente uma interface não cresce sem difusão, ela não cresce com t elevado a meio, a gente poderia aplicar direto o exponencial de menos VVE
E VV seria isso, a correção seria a mesma, para qualquer forma, desde que eles sejam paralelos. Se os bastões estiverem em ângulo, não vale, mas se todos estiverem paralelos, podem ser esferas, pode ser elipsoides, pode ser o que você quiser, que aquela correção de Johnson-Mel vale. Bom, obrigado e até a próxima.